plug-in parece complicado, é um carro elétrico, é um carro a gasolina que tem uma tomada. Depois eu falo do plug-in. Isso é China. O mercado de carro, ano passado, foi 93 milhões de automóveis. 93 milhões. 31 foram na China. Nossa. Então, a China é um planeta à parte. Então, na China, 25% dos carros vendidos são elétricos e 19% é híbrido plug-in. Na China. Então, na China, 45% das vendas são elétrico puro ou híbrido plug-in, que é um carro que tem uma tomada, vamos falar o carro que tem tomada, porque híbrido plug-in parece complicado, é um carro elétrico, é um carro a gasolina que tem uma tomada. Depois eu falo do híbrido plug-in. Isso é China. A China tem um problema. A China é o seguinte, a China consome hoje, o ano passado, 16 milhões, o consumo mundial de petróleo no mundo é 100. É fácil de lembrar, e 93 é carro, 93 milhões, 100 milhões de barris. Na China, a China consome 16 milhões de barris por dia. A China. Ela consome mais que a comunidade europeia. É quase tanto quanto os Estados Unidos gasta 20. Os Estados Unidos gasta 20 e produz 20. A China, ela gasta 16 e produz 5. Ela importa 11. Então, a China tem um problema. Ela precisa diminuir a dependência de petróleo dela. Então, assim, não tem jeito. A China precisa diminuir a dependência de petróleo dela. E tem outro problema com a China. Vamos esquecer poluição. Que a poluição, eles estão resolvendo... A maior fonte de poluição na China é as termoelétricas a carvão. Mas o ano passado, a China colocou em eólica, cuidado com esse número, ela colocou mais energia eólica que todo o resto do mundo nos últimos 6 anos somado. Caraca! Eu vou repetir. A China colocou o ano passado em eólica, em capacidade instalada, mais que todo o resto do mundo somado nos últimos 6 anos somados. Ela colocou em um ano. Então, ela vai depender menos de carvão para produzir energia elétrica. Mas ela consome muito petróleo e o maior consumo de petróleo dela é da indústria petroquímica. Plásticos, produtos que a China produz. Não é tanto automóvel e tudo mais, que a frota de automóvel dela é grande, mas não é... Porque no ano 2000 vendia 2 milhões de carros na China. Então, eles não têm uma frota tão grande quanto, por exemplo, os Estados Unidos. Então, a China, quando ela importa petróleo, quando você olha o mapa da China, todo o petróleo da China vem do Oriente Médio. E ele passa pelo Estreito de Malaca, que é entre Singapura e a Tailândia aqui. O Estreito de Malaca, que é um estreito super movimentado no mundo, tem 50 quilômetros. Tem 2 porta-aviões americanos lá, um de cada lado. Então, geopoliticamente, os Estados Unidos conseguem fechar o Estreito de Malaca num telefonema do Trump. Não passa mais petróleo por lá. Se você não passa pelo Estreito de Malaca, você tem que dar a volta por baixo, dar a volta, passar pelas Filipinas e voltar pelo Mar da China. E lá tem Guam, que é a segunda maior base naval americana no mundo. Tem 7 porta-aviões lá. Então, a China, ela tem um problema, que primeiro, ela importa 11 milhões de barris por dia. Para você ter ideia, o segundo país que mais importa petróleo é a Índia e importa 5. Eles importam 11. Eles compram do Brasil. Mas o que acontece é que esse fornecimento de petróleo, ele tem um risco geopolítico enorme. Quem me contou isso foi o chairman de uma montadora chinesa. Aí você pode fazer oleoduto. Mas o problema do oleoduto é que é muito fácil de você destruir ele. Um míssil destrói o oleoduto.
Esse é o problema que a Índia não tem, porque a Índia, por exemplo, o subcontinente indiano é basicamente um triângulo. Você tem um monte de lugar onde você pode chegar e trazer petroleiros. Na China, não. Passa tudo pelo Estreito de Malaca. Então, a China precisa diminuir a dependência de petróleo dela. E tem outra vantagem na China, é que a economia lá é totalmente dirigida pelo governo. Então, quando o governo fala, eu quero colocar carregador, ele coloca carregador e pronto. E se não tem TCO é Total Cost of Operation. Ou seja, se a conta não fecha, não tem a menor importância. Porque o governo, quando o governo investe, qualquer governo, ele não pensa em TCO, que nem uma empresa. Ele não pensa em o custo total de operação. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, você coloca uma máquina de raio-x numa unidade de saúde da prefeitura. Você não fica pensando quanto você vai faturar de raio-x para pagar a máquina em 3 anos. Você precisa ter uma máquina de raio-x. Inclusive, você nem cobra para fazer raio-x. Quando você melhora a iluminação numa rua, você não tem um TCO lá que vai... eu estou investindo na iluminação, não. Não, você vai dar mais benefício para a população. Mesma coisa quando você coloca uma ambulância nova ou carro de polícia. Você não pensa em rendimento. Você precisa fazer. O governo tem uma conta diferente das empresas. E às vezes eles não estão errados. Mas o fato é que a China hoje tem 3,5 milhões de carregador. 3,5 milhões. Para você ter ideia, Estados Unidos tem 180 mil. Que isso? Eles têm 3,5 milhões. A França tem 180 mil. Estados Unidos 180 mil. Olha como tem pouco nos Estados Unidos. Tem pouco? O Brasil tem 10 mil. Nossa. E dos 10 mil no Brasil, 1.500 são rápidos. Pronto, seu alarme Verisuri já está instalado. Agora, se alguém tentar entrar na sua casa...